Torcedor palmeirense, respira fundo, porque a notícia que você vai ouvir agora vai mexer com a sua paixão pelo Verdão. Mas antes de entrarmos nesse assunto que está deixando os bastidores em polvorosa e enlouquecendo a torcida alviverde, já vou te pedir. Se inscreva agora mesmo no canal, ative as notificações e deixe o seu like, porque o que vem a seguir é simplesmente bombástico. Você não pode correr o risco de perder nenhuma atualização que envolve o nosso Palmeiras. Agora imagine comigo. Em meio a tantas disputas, críticas e debates sobre quem são os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, uma informação cai como uma bomba. E, mais uma vez, o Palmeiras está no centro desse furacão de reconhecimento e respeito. Só que dessa vez, não é apenas por títulos ou vitórias em campo. É por aquilo que muitos especialistas consideram o alicerce de qualquer time campeão: a defesa. Pois bem, a revelação é que Gustavo Gomes, capitão, xerife, símbolo de raça e entrega, foi oficialmente reconhecido como o sexto melhor zagueiro de todo o Brasileirão 2025. E não é qualquer análise. Estamos falando de uma avaliação feita pelo renomado site SofaScore, que destrinchou estatísticas, desempenho e impacto em campo para chegar a essa conclusão. Mas atenção, antes que você pense que isso é apenas mais um número, é preciso entender o peso dessa informação. Porque quando falamos de Gomes, não estamos tratando apenas de mais um defensor. Estamos falando de um dos maiores líderes que já vestiram a camisa verde e branca. Um jogador que representa a garra paraguaia, mas que se tornou, para todos os efeitos, um verdadeiro ídolo palestrino. E aí está o ponto. Como é possível que um zagueiro, em meio a tantos nomes de peso no futebol brasileiro, consiga constantemente se manter no topo das listas de desempenho? O SofaScore, por exemplo, levou em conta aspectos cruciais como interceptações, desarmes, precisão nos passes, imposição física e até mesmo participação ofensiva. E quando o resultado veio, não houve surpresa. Gustavo Gomes cravou o seu lugar entre os 6 maiores da posição no país. Agora, vamos abrir esse leque para você entender o cenário completo. O ranking coloca Léo Ortiz no topo, com uma nota altíssima de 7,34. Em seguida vem Fabrício Bruno, com 7,27. Depois Léo Pereira, com 7,25. Ferraresi com 7,22 e Pedro Henrique com 7,21. E logo depois, fechando esse grupo de elite, aparece ele, Gustavo Gomes, com a incrível marca de 7,20. Percebe a proximidade entre essas notas? Isso mostra o quanto a disputa é acirrada, e como qualquer detalhe pode fazer a diferença. Agora imagine o que significa estar nesse seleto grupo em meio a um campeonato tão competitivo quanto o Brasileirão. Significa reconhecimento, respeito e, principalmente, a certeza de que o Palmeiras está muito bem servido no coração da sua defesa. Mas não para por aí. Esse ranking, mais do que números, funciona como um termômetro para o futebol nacional. Ele mostra quem são os pilares que sustentam os times nos momentos mais difíceis. E, convenhamos, não é segredo para ninguém que o Verdão tem encontrado em Gomes a sua muralha particular. Basta lembrar dos jogos decisivos, da forma como ele comanda a defesa, da liderança dentro e fora de campo. Não é apenas sobre jogar bola. É sobre representar uma camisa pesada. E é justamente isso que deixa a torcida palmeirense enlouquecida. Porque não estamos falando de um zagueiro qualquer que aparece bem em uma temporada. Estamos falando de um jogador que ano após ano reafirma seu status de craque e ídolo. Um verdadeiro capitão que, mesmo quando a fase do time oscila, se mantém firme, entregando consistência e segurança. Agora eu te pergunto. Você consegue imaginar o que seria desse Palmeiras sem Gustavo Gomes? Quantos jogos que poderiam ter sido derrotas se transformaram em vitórias graças a ele? Quantos ataques perigosos foram neutralizados pela sua leitura de jogo? Quantas bolas aéreas foram vencidas pela sua imposição física? É impossível mensurar o tamanho da importância desse jogador. E aqui vem um detalhe que pouca gente comenta, mas que faz toda a diferença. Enquanto outros zagueiros do ranking aparecem com números impressionantes, poucos têm a regularidade que Gomes apresenta. Ele não é apenas bom em uma partida específica. Ele mantém um padrão altíssimo ao longo de toda a competição. E é isso que faz dele um nome praticamente insubstituível. Mais curioso ainda é perceber como a presença de Gomes influencia todo o sistema defensivo do Palmeiras. Os laterais jogam mais soltos, os volantes têm mais liberdade para avançar. E até os atacantes sabem que podem arriscar porque têm uma retaguarda sólida. É como se a confiança coletiva do time aumentasse apenas por ter o capitão lá atrás, segurando a onda.
E não pense que isso passa despercebido no mercado. Informações de bastidores indicam que clubes europeus seguem de olho em Gustavo Gomes. Afinal, não é todo dia que um zagueiro com tamanho destaque aparece no Brasileirão. Mas o Palmeiras tem sido firme, mostrando que não pretende abrir mão do seu líder tão facilmente. E essa notícia de estar entre os 6 melhores só aumenta ainda mais a valorização do jogador no cenário internacional. É aqui que a história fica ainda mais interessante. Se o Palmeiras quiser segurar Gomes até o fim da sua carreira, terá que enfrentar o assédio constante de gigantes do futebol mundial. E é exatamente isso que mantém a torcida em alerta. Porque todo palmeirense sabe que a cada janela de transferências surgem boatos, propostas, sondagens. E o coração da torcida fica dividido entre o medo da saída e o orgulho de saber que tem um jogador desse calibre no elenco. Mas, enquanto isso não acontece, a certeza é uma só. Gustavo Gomes segue sendo a muralha, o líder, o capitão que qualquer time gostaria de ter. E essa presença no ranking dos melhores zagueiros do Brasileirão é apenas mais uma prova do que todos já sabem. O paraguaio é, sim, um dos grandes ídolos da era moderna do Palmeiras. Então, torcedor, depois de tudo isso, eu te pergunto: qual é o tamanho do orgulho de ver o nosso capitão sendo reconhecido nacionalmente? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa é a hora de mostrar a força da torcida alviverde. E antes de encerrar, mais uma vez, não se esqueça: se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Aqui você vai sempre encontrar as notícias mais bombásticas, as análises mais completas e os bastidores que ninguém conta. Porque o que está acontecendo com o Palmeiras não é apenas sobre futebol, é sobre história sendo escrita a cada dia. O capitão está lá, entre os melhores, e nós, torcedores, seguimos juntos, vibrando, sofrendo e acreditando que esse é apenas mais um capítulo da grandeza do Verdão.